Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Venho hoje com mais uma vídeo resenha e como sempre, né, barulhinhos ao fundo é do meu cachorro. Eu estou gravando no dia 7 de abril, finalmente esfriou, né? Está um dia chuvoso, então meu cachorrinho tá aqui grudado comigo. Já fiz de tudo para ele se manter ocupado. Mas tá um pouquinho difícil, ele quer eu, né? Mas agora, dei uma caixa para ele destruir. Vamos ver se ele se distrai agora. Só que vocês vão escutar os barulhinhos da caixa sendo despedaçada, tá? E a vídeo resenha de hoje é deste livro aqui que eu li agora, em 2025. Foi leitura de fevereiro. Gente, eu tô toda perdida. Acho que foi de fevereiro, porque eu já li tantos livros nesse ano que eu já não sei qual leitura é de qual mês. Mas foi por agora. Para quem não sabe, eu fiz uma meta de leitura para esse ano de 2025. E essa meta de leitura teve título, livros que eu ganhei de presente. Eu tinha muitos livros que eu tinha ganho de presente na minha estante e eu não tinha lido. Então eu resolvi reunir todos esses livros e totalizou 21 livros. Porém, tinha 4 sessõezinhas aí que eu queria muito ler e eu coloquei na meta. 1984 era uma dessas exceções. E por quê? Porque eu comprei um box. Aqui, ó. Tá aqui. Um box com 3 livros do autor. Só que quem me conhece aqui no canal sabe que eu separo os livros lidos que estão nessa estante aqui dos livros não lidos que estão aqui em cima. Então estava o box ali com os 3 livros, sendo que só um estava lido. Então, eu peguei os 2 outros do box e coloquei como exceção na meta de leitura de 2025. E as outras 2 sessões foram um livro super fininho, que eu já li e eu tenho que gravar vídeo resenha, mas que irá em breve ao ar. E a outra sessão é um livro que eu comprei num sebo final do ano passado e que eu me interessei muito para ler. Então, tirando essas 4 exceções, todos os livros são livros que eu ganhei de presente. Mas então vamos a essa exceção de 2025, que não foi livro que eu ganhei de presente, que é do George Orwell, 1984. A editora é a Principes e tem 336 páginas. Essa edição aqui é do ano de 1921. Eu tô olhando para o lado porque eu gosto de imprimir, né? Eu gosto de imprimir a resenha escrita para que sirva de referência aqui para o vídeo. Porém, a minha impressora resolveu imprimir sim, tudo em branco. Então eu sei que eu tenho que fazer uma limpeza ali nela. Tem um procedimento, né, assim, um pouquinho chato de fazer. Só que eu pensei, agora eu vou gravar vídeo. Não vou ficar fazendo isso. Então, estou com o meu laptop aqui na minha frente, com a resenha escrita aqui certinha, para poder falar para vocês, assim, fazer uma boa resenha. Então, sobre o autor, tô com a colinha aqui. É o Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo pseudônimo George Orwell. Não sabia que era pseudônimo, olha que interessante. Ele foi escritor, ensaísta político inglês, nasceu na Índia Britânica e sua obra é marcada por inteligência perspicaz e bem amargurada, reflexo de uma consciência profunda das injustiças sociais. Realmente, isso é que a gente vê muito aqui nesse livro. Intensa oposição ao totalitarismo e paixão pela clareza da escrita. Aqui fala sobre o regime do socialismo soviético, que ele denunciou no romance A Revolução dos Bichos, que eu já li, foi o único livro do box que eu li, quer dizer, agora é este, né? Eu não tenho certeza se eu cheguei a gravar vídeo. É tanto livro que eu não sei o que eu gravei. Mas se eu não gravei, gravarei. Inclusive, A Revolução dos Bichos tem, né, os livros traduzidos aqui como A Revolução dos Bichos.
Tem livros aqui no Brasil, né, como a Revolução dos Bichos, inclusive o box que eu tenho é com esse nome, Revolução dos Bichos, mas parece que eles estão trocando, né, as novas edições está vindo como A Fazenda dos Animais, que seria uma tradução mais fiel ao nome original. Considerado talvez o melhor cronista da cultura inglesa do século XX. Ele se dedicou a escrever resenhas, ficção, artigos jornalísticos polêmicos, crítica literária e poesia. É mais conhecido por este livro aqui, essa distopia. Para quem não sabe, essa aqui é uma distopia, 1984. Então ele é muito conhecido por este livro aqui. Também, né, por este aqui. Este aqui também é bastante conhecido, A Revolução dos Bichos, ou atualmente chamado de A Fazenda dos Animais. Aí é que fala, né, sobre outras obras que ele tem escritas, inclusive, como eu falei, é um box, a caixinha tá aqui. Deixa eu tentar tirar aqui pra você, gente. Ó, o que uma pessoa que tem o hobby, o YouTube como hobby não faz pra vocês? Foi essa caixinha aqui, ó, que eu comprei. Então, veio os 3 livros. O outro livro, o terceiro, não, meu amor, essa aqui tu não pode destruir, Deus o livre. É Dentro da Baleia e Outros Ensaios, que é outra seção desse ano e que está nessa pilha aqui. Dentro da Baleia e Outros Ensaios está naquela pilha ali. E deixa eu colocar essa caixa longe do alcance do meu cachorro, porque ele está numa de destruir todas as caixinhas que ele tem. Não pode cair, gente. Gente, consigo colocar lá em cima, para não ter perigo de cair no chão e ele destruir. Então, foram os 3 livros que eu comprei dele nesse box. Então, tem esse outro, Dentro da Baleia e Outros Ensaios, que também vai ser lido agora em 2025. A influência de Orwell na cultura contemporânea, tanto popular quanto política, perdura até hoje. E realmente, gente, esses livros aqui são tão atuais, já faz tanto tempo, né, que foram escritos sobre essa história aqui. Esse livro aqui foi publicado em 1949. Essa introdução aqui é dita no início do livro. E eu me apavorei. Eu disse, como assim 49? Tá, tudo bem, ficou. Conforme eu fui lendo o livro, eu disse, não é possível. Não é possível que tenha sido escrito em 49. Mas foi. Bom, as minhas considerações é para mais tarde. A sinopse que eu encontrei lá no Scooby diz exatamente isso aqui, traduzido em mais de 70 países. Virou minissérie, filmes, quadrinhos, mangás e até uma ópera. Eu falei filmes, porque tinha filmes. Ganhou holofotes em 1999, quando a produtora holandesa, uma produtora holandesa, ela batizou o reality show, né, seu reality show que ela ia lançar na televisão como Big Brother. E que aqui no Brasil, né, temos aí anualmente o Big Brother Brasil. Este nome de Big Brother, origem aqui, ó. Foi desse livro aqui que originou o nome. E talvez um pouquinho da ideia mesmo. Ó, no enredo que tem Londres como cenário, só que aqui no livro não é Londres, é Oceânia. As coisas giram em torno do grande irmão. O que é o grande irmão, né? O Big Brother, né? O grande irmão são olhos, né? Olhos que observam tudo e todos. Observam o comportamento, os gestos de cada um, o que cada um fala, o que cada um cochicha. Então, na Oceânia, existe esse grande irmão. O que tudo observa, o que tudo vê. Assumiu o poder depois de uma guerra de escala global, análoga à Segunda Guerra. E nesta guerra, eliminou nações, criou 3 grandes estados transcontinentais totalitários. O trabalho do protagonista é reescrever o que vai em jornais, em livros também, né?
em jornais, também tem uma parte de livros, agora eu não tô lembrada se ele faz também essa parte, mas de notícias, ele trabalha com notícias e ele tem que reescrever notícias, vocês já vão saber por quê. Então tem um personagem principal, que é o Winston, então chega várias coisas para ele tem que analisar, ele tem que reescrever conforme o grande irmão deseja. É basicamente uma sociedade 24 horas vigiada e, digamos assim, levada a ter um certo tipo de comportamento. Essa é a base do livro. Minhas considerações. Esse livro aqui é uma distopia. Ele foi publicado em 1949. A Oceânia, né, seria correspondente a Londres, né, ela passou por uma guerra. E como é que está a sociedade? A sociedade está dividida, né? Tem, digamos, a classe bem baixa e tem o restante da sociedade, tem, digamos, a classe média, que é a classe trabalhadora, e tem os poderosos. A classe média, os trabalhadores em si, eles são privados de muitas coisas. O comportamento de todos eles são observados e tem muitas regras. Então, tem muitas coisas que você não pode falar. Tem muitos gestos que você não pode ter. Você não pode ter expressões faciais, assim, de susto, ou uma coisa, assim, que você soube, você se apavorou, você ficou indignado, e você expressa no seu rosto essa indignação, essa revolta. Não. Aqui, as pessoas não podiam fazer isso. As pessoas tinham que manter um semblante, assim, de paisagem. E seja o que acontecesse, cara de paisagem, gente. Porque se você não tivesse a cara de paisagem e expressasse algo no seu rosto que não fosse esse ar de paisagem, né? Você poderia ser penalizado, né? Então, até expressões faciais eram controladas, até o que você falava, o que se fala aqui na história é controlado. As pessoas são controladas por isso. E em todas as casas tem as teletelas. É teletelas, gente. Eu tenho que fazer vídeo resenha logo depois que eu leio o livro. Porque depois desse eu já li tantos outros, gente. E aí eu confundo palavras de um, palavras de outro, gente. Mas é a teletela, já vou achar ali. E então você tá com aquele aparelho em casa, porque em todas as casas tem, né? E aí dependendo, tem algumas coisas que você não pode falar, porque esse aparelho detecta. Então, esse aparelho te filma. É óbvio que tem lugares na tua casa em que ele não consegue te filmar, porém ele te ouve. Então tem muitas coisas que nem cochichando pode acontecer, nem cochichando. Então as pessoas são extremamente vigiadas e têm regras extremamente fortes, digamos assim, cheia de privações. Você não pode expressar muita coisa com o seu rosto, você não pode falar determinadas coisas, você não pode fazer um monte de coisas. Então é uma sociedade extremamente vigiada, extremamente também carente de recursos, porque o acesso até roupas de qualidade, até alimentação, a própria alimentação das pessoas é, digamos, extremamente controlado. E as pessoas são muito privadas de uma boa alimentação, de roupas. Então, porque assim, é tudo padronizado. É um controle extremamente rígido. E aqui eu coloquei algumas observações sobre o livro. A minha resenha escrita, gente, tá bem grande. Inclusive, aqui na caixinha de descrição vai estar a resenha escrita, tá? Então, quem quiser conferir lá, tá bem grande. Então, algumas observações que eu fiz na minha resenha escrita. Na Oceânia, né, que é onde se dá a história, tem 4 ministérios: da verdade, da paz, do amor e da fartura. A verdade se ocupa de notícias, diversão, educação e artes. E nada mais faz do que manipular as informações que poderiam gerar revolta ou mesmo reflexões profundas na população. Então, sim, tem esse ministério.
Então, tudo que é publicado, tudo que é dito como lazer, é extremamente pensado pelas pessoas que estão no poder. Porque tudo que for divulgado não pode gerar revolta e nem reflexões muito profundas nas pessoas. Então, tem que ser algo assim, tipo algo bem banal, bem água com açúcar, uma coisa assim, não fazendo as pessoas refletirem e não fazendo as pessoas se revoltarem. É isso aí. E aqui, ó, se ocupa de notícias. Então, as notícias publicadas, gente, não necessariamente são as notícias verdadeiras, mas sim as notícias que o grande irmão gostaria que as pessoas ouvissem. Então, sim, gente, talvez tenha spoiler aqui, talvez você não quisesse escutar isso, peço desculpas, tá? Mas as notícias que são vinculadas, elas também têm esse cuidado de não gerar revolta e nem grandes reflexões. Então, muitas coisas que acontecem têm que ser trocadas, né? Têm que ser alteradas para que a população continue calminha, serena e no controle. Tem o Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. E como eles dizem, guerra é paz. Então, as pessoas são forçadas a gravar isso na cabeça. Guerra é paz. Guerra é paz. Pense sobre essa frase. Guerra é paz. Então, talvez aquela paz, assim... Ah, gente, a gente tá em paz, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Isso é uma paz verdadeira ou uma guerra disfarçada? Como eu coloquei na minha resenha escrita, está acontecendo uma guerra? Ou será que a guerra é algo inventado para colocar medo nas pessoas? Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem, que é vigiar as pessoas 24 horas por dia, e elas não têm o direito de pensar o que querem, e se pensarem não pode expressar esses pensamentos, contrários ao partido. As expressões faciais são controladas, é o que eu falei. Então, tem o grande irmão, né? Eu esqueci de falar no partido. Então, o partido é o controlador ali, o grande irmão, já vem o partido que controla tudo. Então, do amor, tu não pode expressar sentimentos, uma paixão, assim, ó, estou amando, não. Tem que controlar. Porque a atração física, ela não é bem vista. Ou a paixão por outra pessoa, o amor entre as pessoas não é algo bem visto. Porque normalmente a paixão, né, tipo, deixa as pessoas sem medo, né, deixa as pessoas mais corajosas. E não, as pessoas não podem ter coragem, né? As pessoas não podem ter essa euforia, não. As pessoas têm que ficar assim, calminha. Vai lá e haja de acordo com o que o partido mandou. Então, até o amor, podemos dizer que é proibido. E da fartura, responsável por assuntos econômicos. Nunca se viu tanta fartura, mas nunca se viu as pessoas comerem tão precariamente. Com exceção, é claro, do alto escalão. Então, quando é o Wilson, ele vai, tá na hora do almoço, né? Então, eles vão lá, digamos assim, para um refeitório para comer. Gente, a descrição do que eles comem, ai, chega a embrulhar o estômago, gente. É tenso. Assim, o que eles têm que comer, quer dizer, o que eles têm para comer, né? Gente, assim, é muito... embrulha o estômago. Claro, né? É o alto escalão, né? Aqueles lá é outra vida, né? É uma coisa separada. Mas ali, digamos assim, a classe média trabalhadora, o negócio é feio. E diz que tem fartura. Assim, uma fartura pra quem? Ah, e tem uma coisa aqui que eu anotei, que é novidioma. Novidioma. Gente, algo que tem também neste mundo, que é uma característica, é o novo idioma. O novo idioma, o que que é? É o partido que tem também uma equipe aí, digamos, essa classe média, né? Que está trabalhando para criar um novo idioma, ou seja, um novo idioma. E basicamente esse novo idioma, né, o novo idioma, como eles chamam, é reduzir, literalmente, reduzir as palavras e criar, digamos,
não é bem o alfabeto, né? Seria o alfabeto, seria das letras, né? Mas criar um idioma com poucas palavras e todas essas palavras, nenhuma delas representasse uma ideia contrária ao partido. Nenhuma dessas palavras poderia representar revolta. Nenhuma dessas palavras poderiam ter dois significados. Então, seriam palavras cuidadosamente pensadas para que, do instante que as pessoas terem acesso somente àquele conjunto de palavras, as pessoas não conseguiriam expressar nem se sentisse uma revolta dentro de si, porque elas não teriam palavras para descrever aquilo ali. E do instante que elas não têm uma palavra para expressar aquela revolta, elas não se revoltam, porque não tem um significado para aquilo ali. Lembrando que também tudo que as pessoas sentiam era controlado e vigiado, né? Então, se as pessoas sentissem uma coisa estranha, que nem teria palavras para representar, porque o idioma ali, o novo idioma, não daria um significado, não daria uma palavra para esse sentimento aí de revolta, então as pessoas não iam se revoltar, porque nem saberiam o significado, não existiria nenhuma palavra para definir revolta. Vocês estão me entendendo? Então, a ideia é diminuir o número de palavras no novo idioma e essas palavras serem muito bem pensadas, para que nenhuma representasse uma ideia contrária ao partido. Então, as palavras eram muito simplificadas, cortadas, diminuídas. Gente, quando eu li essa parte, eu disse, gente, isso aqui é uma loucura! Aí eu pensei em quantas pessoas estão conversando pela internet com tudo abreviado, né, meu amor? Ele quer mãe hoje, ele quer mãe. Aí disse, gente, não tá acontecendo isso, né? Principalmente nós que usamos muito a internet, a gente não tá escrevendo muito abreviado. Eu ainda, gente, não sou perfeita, mas eu tenho um cuidado muito grande de abreviar poucas palavras. E às vezes eu estou conversando no WhatsApp, uma coisa que eu gosto é abrir o WhatsApp no laptop, porque aí eu tenho o teclado, né, para digitar. Para mim, eu gosto mais. Então, tem palavras que eu poderia abreviar, e justamente por essa onda aí de abreviação que tá nos nossos dias, eu penso, não vou abreviar coisa nenhuma, eu vou digitar, letra por letra. E eu me xingo assim, não, deixa de ser preguiçosa, vai escrever direto as palavras, vai escrever direito. Claro que tem uma palavra ou outra que eu abrevio, né, mas sempre para amigos, né. Mas se for algo relativo ao curso que eu estou falando, se eu estou falando com algum professor, né, dependendo da circunstância, gente, eu não uso abreviação em nada, né, gente? Eu só uso abreviação para pessoas muito amigas e uso poucas. Então, quando eu li sobre essa parte do novo idioma, eu fiquei pensando assim, gente, isso aí que tá acontecendo. É o que tá acontecendo no nosso mundo. Se vocês verem a câmera caminhando, é o meu bichinho que tá empurrando a mesa, onde a câmera está. Então, existe essa classe trabalhadora, né, que são os que fazem parte do partido, né, é o pessoal que trabalha, então tem muitos tipos de trabalho, mas tudo é manipulado, gente, tudo. Só é publicado, só é divulgado para as pessoas o que o partido quer, o que o grande irmão quer. Ai, gente, voltei, desculpa, tive uma pequena interrupção. Mas vamos voltar à resenha. E o que eu ia falar para vocês é que eu até separei uma frase aqui na resenha escrita que eu vou falar para vocês. Eu vou ler, tá? Na verdade, são dois trechos, tá? O primeiro, abre aspas, trabalho físico pesado, o cuidado com a casa e os filhos, disputas mesquinhas com os vizinhos, filmes, futebol, cerveja e, acima de tudo, jogo preencheu o horizonte de suas mentes. Mantê-los sob controle não era difícil. Então esse aqui é um trecho dessa obra e se referia ao pessoal, digamos assim, pobre, né? Os mais inferiores no quesito financeiro da população. E
É outro trecho que eu vou ler para vocês. O partido os considerava inferiores e precisavam ser mantidos nessa condição, como bichos, apenas com algumas regras simples. Eles tinham que trabalhar, procriar, eram deixados à própria sorte. Nasciam e cresciam nas sarjetas, começava a trabalhar muito cedo. Se exigia deles apenas um patriotismo primitivo. Então, assim, a classe, digamos, mais inferior, eles era basicamente isso, era procriar, como ali diz, ser mantidos como bichos, trabalhar, procriar, eram deixados à própria sorte. Então eles tinham que respeitar algumas regras simples e eles tinham essa coisa do patriotismo, né, muito grande. Mas aquela frase que eu li antes, gente, trabalho físico pesado, cuidado com a casa e com os filhos, disputas mesquinhas com os vizinhos, filmes, futebol, cerveja e, acima de tudo, jogo. Preenchia o horizonte de suas mentes. Mantê-los sob controle não era difícil. Quando eu li essa frase no livro, eu tive que parar e refletir, porque parecia que o autor estava descrevendo um momento atual dos nossos dias, 2025. Vocês têm essa mesma impressão que eu tive? Futebol, filmes, cerveja, disputas mesquinhas com os vizinhos, jogo, ainda mais agora, né? Eu nem vou falar o nome para não dar popularidade, né? Mas é jogo daquele bichinho selvagem e que é dito no diminutivo, né? Nem vou falar o nome para não quero dar popularidade. Esses jogos, esses joguinhos em que a pessoa tem que colocar dinheiro ali, uma disputa e coisa. Não é isso que tá falando, não é sobre esse tipo de jogo que tá falando aqui. Mantê-lo sob controle não é difícil. Não tá falando nos nossos tempos atuais, gente. Pra mim está. E esse livro aqui foi publicado em 1949. Cada avanço na leitura, gente, eu me arrepiava assim, gente, como que um livro escrito em 49, uma distopia, retrata tão bem 2025. Como? Eu não. É assim, ó, é uma leitura que, assim, é a tua cabeça antes de 1984 e depois de 1984, gente. É incrível. Gente, e as teletelas que tinham, né, em todo lugar, na casa das pessoas, e que vigiavam, como eu já falei no início aqui desse vídeo. Gente, a teletela não é basicamente os nossos telefones, smartphones, computadores, gente. Me diga você, me diga quem nunca teve uma experiência de tá com o telefone ali quietinho, a pessoa não tá mexendo no telefone, a pessoa não tá mexendo no laptop, não está. A pessoa tá aqui conversando com a outra, talvez a pessoa que mora junto com ela, ou com uma amiga, com uma vizinha, enfim, ela não tá mexendo nos eletrônicos. Aí essa pessoa diz assim, uma coisa que tá na minha lista de compras, por exemplo, é um liquidificador. Eu preciso trocar o liquidificador na minha casa. Talvez no outro dia, talvez no mesmo dia. Mas em seguida, não começa a aparecer propaganda de liquidificador cada vez que essa pessoa abre as redes sociais? Quando não chega no e-mail, um e-mail de uma loja oferecendo liquidificador. Acredito que muitas pessoas já passaram por isso. E quantas pessoas falaram, né? Eu acho que o celular tá me ouvindo, eu acho que tal coisa tá me ouvindo. Não dá uma. Não tem como comparar as teletelas. Tudo bem que as teletelas, assim, ó, era para vigiar realmente o que as pessoas falavam, a expressão facial das pessoas. Hoje em dia, o que acontece, né? Parece que o celular ouve o que a gente quer comprar. Parece que o celular ouve o que a gente deseja. Mas não seria um teste por uma teletela futura? Sei lá, sabe?
assim, a gente lê esse livro e a gente começa o cérebro começa a dar frutos, assim. Porque se o celular nos ouve, se o computador nos ouve, né? O que que fazem com esse tipo de informação que é captado? O que que é feito? Para onde é que vai? É armazenado em algum lugar? Sabe? Então, quando a gente vai lendo o livro e eu vendo sobre essas teletelas, eu comecei a, assim, a imaginar se a gente é ouvido, né? Tem coisas que a gente que é ouvido. Para onde é que vai essa informação? O que que é filtrado? Quais são as palavras-chave? É claro, né, gente, que não existe pessoas lá do outro lado numa empresa ouvindo tudo o que todas as pessoas do mundo que têm smartphone falam, né, 24 horas por dia. Não, não é o caso. Só que o que que acontece? O que que pode estar acontecendo que é bem provável? Palavras-chave. Então, algumas palavras-chave serem o gatilho para que tenha uma atenção maior. Ou quando a gente fala de um produto, de um livro, de uma coisa, de um objeto, então automaticamente o sistema vai lá e passa para as empresas, enfim. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, porque eu já estava raciocinando aqui e meu raciocínio já estava indo longe, senão, gente, vai sair da resenha. Volta, Fernanda, volta, volta. Então, vou cortar meu raciocínio no meio. Então, a gente não tá sendo vigiado. E eu até estava conversando com a minha professora de inglês, a gente adora conversar também sobre essas coisas aqui. Nessa. E outra coisinha que a gente conversou e que eu não. Que só conversando com ela que eu me dei por conta, não é só smartphone. Às vezes a gente fica com medo até do computador da gente. E as Alexas da vida. Aquele aparelhinho onde você diz, bom dia, Alexa, né? Alexa, como está o tempo hoje? Né? Quais são as notícias hoje? Aí que está. Porque do instante que o bichinho, o equipamento responde, é porque ela tá ouvindo. Fernanda, deixa de ser burra, Fernanda. Ela só ouve, ela só responde quando tu diz o nome lá, o nome dela. Tá, mas pro aparelhinho saber quando tu vai chamá-la, né, quando tu vai chamar ela, esse aparelhinho tem que estar ouvindo constantemente para poder acordar, entre aspas, quando o seu nome for dito, digamos assim. Não é verdade? Ah, tudo bem, o bichinho lá só se manifesta quando tu diz o nome. Alexa, né? Só que ela não sabe quando tu vai falar o nome dela, então ela tá constantemente ouvindo. Então ela ouve tudo que acontece na tua casa para detectar o nome dela. Quando detecta, ela responde, ou ela faz a ação que tu mandou. Ai, toca um pagode, toca tal música, veja tal notícia. Só que pra ela saber que tu tá falando com ela, ela fica te ouvindo o tempo inteiro. Ah, mas isso aí, sei lá, gente, depois que tu lê um livro desse, assim, a tua cabeça, assim, né, tu começa... E, gente, tem muitas coisas aqui que tu traz perfeitamente pra realidade, 2025. Aí, sabe, até a Alexa cita, mas ela tem que ouvir o tempo inteiro para saber quando ela vai ser chamada. Não é uma vigia constante. A gente não tá sendo vigiado. Por enquanto, não tá tendo sanções, né? Ah, as pessoas não podem falar. Por exemplo, eu tô com um produtinho aqui de limpeza que eu quero passar na escrivaninha daqui a pouco, que é o Veja Multiuso. Ah, é proibido falar Veja Multiuso. Se todo mundo que falar Veja Multiuso vai receber uma sanção. Não estamos a esse ponto, mas que a gente está sendo escutado, a gente está, né? E por que que a gente está sendo escutado? Ah, Fê, é só para facilitar a vida da gente. Olha, eu sou positiva. Eu costumo ser uma pessoa que pensa muito positivo, mas eu não chego nesse nível de romantismo. Romantismo para mim, gente, é em livro,
é em filme. Eu amo filme de ação com aquele romancezinho ali no meio. Eu adoro até assim momentos de romance dentro das distopias. Sou uma pessoa assim, né? Que eu tenho um lado romântico, né, dentro de mim. Mas não com questão de eu estar sendo ouvida. Eu ter aparelhinhos que estão me escutando 24 horas. Nesse sentido, eu não sou nada romântica, gente. Então, a teletela. Sabe que uma coisa que esse meu laptop que eu tenho faz. Não faz muito tempo, gente. Agora não sei se ele tá com 2 anos. Acredito que ele esteja com 2 anos. Está entrando pro terceiro. E uma coisa que no outro não tinha e que nesse tem é a tampinha para câmera. Porque, claro, o meu outro laptop, ele viveu mais... Ainda vive, tá aqui dentro. Mas a maioria das coisas ele não roda. E só que a câmera, né? Claro que acendia. E teve momentos que eu estava ali, não estava usando a câmera e acendeu a luz da câmera. Aí eu já não gostei. Já aconteceu no outro laptop. Esse laptop que eu tenho hoje, ele tem a tampinha. Então, às vezes, até para aulas de inglês que eu faço online, eu ligo tudo e não aparece minha imagem. Por quê? Porque a câmera tá tapando, tá com a tampinha da câmera. E é a mesma coisa, às vezes eu abro e esqueço de fechar. E eu gostei, gente. Eu gostei dessa tampinha, sai coisa boa. Obrigada, Del. Muito obrigada por ter colocado essa tampinha na câmera. Mas é uma loucura, sabe? Gente, esse livro aqui rende tanta coisa que eu já me desviei da resenha várias vezes e voltei. Vamos voltar de novo. Aí aqui eu escrevi sobre o protagonista da história, Whitson. Então, ele trabalha alterando notícias. Então, e ele sabe disso, né? Ele tem essa consciência que ele está alterando notícias. E daí ele trabalha, digamos, são locaizinhos pequenos que cada um trabalha. E daí chega aquela notícia para ele tem que alterar, né, de uma forma em que o pessoal sempre fique feliz, ninguém se revolte, ninguém reflita muita coisa. E aí aquela notícia que ele recebeu, ele coloca, digamos assim, como se fosse um encanamento. E aquele encanamento destruiria, queimaria tudo aquelas coisas. Então, registros mais antigos, podemos ver até registros verdadeiros dos acontecimentos, são que destruídos. Porque do instante que não tem registro real do que aconteceu, aquilo que foi publicado, mesmo que alterado, vira a verdade absoluta. Então, se tu teima com uma notícia errada, quando tu teima e fica repetindo uma notícia que tu sabe que tá errada, de tanto repetir, aquela coisa falsa vira a verdade absoluta. Ainda mais quando são destruídos tudo o que se fala ao contrário. Então, de uma notícia, não, mas eu tenho um jornal aqui que fala o contrário. Esse jornal vai ser pego, vai ser recolhido e vai ser destruído. Do instante que tu não tem algo para provar que isso aqui realmente aconteceu e não isso, do instante que isso aqui é destruído, isso aqui, mesmo que falso, vira a verdade absoluta. Então, o nosso protagonista, ele faz essa alteração, mas ele é um empregado. Ele vive sozinho, ele já teve uma mulher, uma esposa, que eu não vou entrar em detalhes do que acontece. Só que, o que acontece com ele? Ele não é uma daquelas pessoas que baixou a cabeça e segue fielmente tudo. É claro que ele segue as regras, é claro que ele anda com a manada, né? Só que ele tem um pensamento um pouco reflexivo, então ele não é contaminado completamente pelo sistema. Ele ainda reflete e ele chega a comprar, a ter um caderno como se tivesse um diário e gente escrever coisas sem a teletela saber, sem o sistema saber. Gente, é crime. Como é que ele vai estar escrevendo coisas assim da cabeça dele, que passa na cabeça dele?
Mas ele começa a fazer isso, só não vou dizer como, o que, como é que ele escreve, aonde que ele escreve, o que que ele escreve, o que que é feito disso. Tem que ler o livro, gente, mas ele chega a registrar coisas da cabeça dele. E ele sabe o quanto isso é perigoso, ele tem essa noção do quanto isso é perigoso. Só o fato dele estar refletindo sobre algumas coisas, ele tentar lembrar de como as coisas eram antes, gente, isso é muito perigoso para ele. E ele tem esses momentos que ele reflete, ele tenta lembrar de antes dessa guerra, de antes desse sistema tomar conta com tantas regras, ele sempre está tentando puxar pela memória as coisas de antes. E só o fato dele fazer isso é extremamente perigoso. Porque se em algum momento essas lembranças fazerem ele ter uma alteração facial que não é permitida pelo sistema, gente, ele é capturado. Então ele pode até pensar que é perigoso. Só que se ele tiver alguma alteração facial sobre esses pensamentos, ele tá lascado. Porém, ele conhece uma outra pessoa que, além de refletir, assim como ele, talvez tenha atitudes mais, talvez corajosas, talvez contrárias ao sistema, só que essa pessoa disfarça muito bem. Então ele consegue encontrar uma pessoa para poder compartilhar as ideias, né? E é claro também que eu não vou entrar em detalhes quem é essa pessoa. No fim, ele e essa pessoa vivem muitas coisas e eles conseguem ter momentos de liberdade. Liberdade fora desse sistema, fora dessas regras tão rígidas que controlam até as expressões faciais deles. Então, sim, de alguma forma eles conseguem ter esses momentos. E o final do livro, gente, que final difícil. Quem leu esse livro acho que sabe do que eu tô falando, da parte que eu tô falando. Que final difícil. Gente, assim, ele foi um herói, sabe? Ele resistiu muito. Ele não foi domesticado pelo sistema. Ele respeitou as regras, sim. Ele buscou respeitar as regras. Ele buscou caminhar com a manada pela própria sobrevivência dele. Ele precisava agir daquela forma para se manter vivo. Então, o comportamento dele, as expressões faciais dele, o sistema pode até ter conseguido dominar. Só que não dominou isso aqui dele, o raciocínio dele. O sistema não conseguiu dominar. Não conseguiu. E mesmo na finaleira do livro, gente, quem leu esse livro até o final sabe qual parte que eu tô falando, que foi... Ai, gente, que parte complicada, que parte difícil. Lá no final, mesmo assim, dá pra ver. Isso aqui não foi dominado, ele não aceitou ser dominado. Embora tenha muitos trechos que parecia ser, tá, agora ele cedeu, né? Ele cedeu. Mas não, ele não cedeu. E ele foi um herói dentro disso tudo. E o livro, né, encerra como se aquele sistema, né, tivesse acabado, porque estava existindo alguns conflitos fora da Oceânia, estava acontecendo guerra, né? E o final ali deixou a entender, pelo menos foi o meu entendimento, que, tipo, acabou. Acabou. E até esse livro dava uma bela continuação, né? O momento pós isso, depois desse sistema ter caído, o que que aconteceu com as pessoas? Porque as pessoas estavam condicionadas a regras tão rígidas e tão controladoras que eu fiquei pensando, né? A minha imaginação já foi além. As pessoas dessa história, quando livres desse sistema, como é que será que reagiriam? Como é que seria a adaptação para um sistema de liberdade? Liberdade de pensamento, de expressões. Como será que as pessoas agiriam? E, gente, esse é que livro. Que livro. E é incrível, o que mais me tocou é esse fato dele ter sido publicado em 1949
e você traz essa história perfeitamente para 2025. Você consegue assim encaixar. Claro, não literalmente, mas das coisas que acontecem nessa história, tu vai assim, não, mas hoje é dessa forma, hoje é dessa. É um boom assim na cabeça. E eu digo com certeza, gente, eu gostaria de ser um Wilson da vida. Não, claro, eu não queria viver o que ele viveu, eu não gostaria de viver sobre tamanha vigilância, digamos assim. Por mais que a gente esteja sendo vigiado, né, gente? A gente sabe que está. Mas não ao ponto da vigilância da história. Mas eu admiro ele, porque ele não se deixou contaminar. O comportamento dele, ele modificou. A expressão facial dele, ele fez conforme ditava a cartilha. Mas o raciocínio dele, ele não se deixou contaminar. Ele não deixou o raciocínio dele ser dominado pelo sistema. E eu vejo muito, e eu comecei a refletir muito sobre isso no nosso dia a dia, né, gente? Não se deixar dominar. Ai, muitas vezes, eu recentemente, agora início do ano, né, percebi o quanto estar conectado nas redes sociais, em específico o Instagram, não estava me fazendo bem. Então, às vezes a gente entra num automático e a gente não se dá por conta. Então, às vezes, não é que eu não entre no automático de hoje em dia, mas eu posso entrar, mas eu volto, porque eu tô sempre procurando refletir sobre o que eu tô fazendo e sobre o meu comportamento. Tá, esse meu comportamento é um comportamento que eu quero, que eu me sinto bem ou que eu estou sendo condicionada? Ai, Fernanda, se tu ficar nessa piração, tu vai enlouquecer. Eu vou enlouquecer ou vou me manter sadia mentalmente? Eu vou enlouquecer ou vou manter a minha mente funcionando, o meu cérebro funcionando, para não seguir cegamente um caminho que querem que as pessoas sigam? Para mim, não é um esforço, claro que tem uma demanda de atenção, mas para mim não é sacrifício eu estar consciente das coisas que eu estou fazendo. Para mim não é sacrifício nenhum eu verificar se tá, Fernando, tu esteve nas redes sociais, tu ficou ali na telinha infinita, uns minutos, tá, agora tu vai parar e tu vai fazer o que tu precisa fazer no dia. Ah, eu não tenho mais nada que fazer, então tu vai ler um livro, porque tu tem uma meta literária que tu quer cumprir e que tu tô conseguindo. Tu tem dezenas de livros para ler. Então, vai ler um livro, vai botar o cérebro para raciocinar e sai dessa tela infinita. Eu estou em constante vigilância comigo. Às vezes, quando me dou por conta, eu passei de 40 minutos. Mas assim, não, volta. Para mim, estar nessa tensão, para mim não é sacrifício. Para mim é uma atitude de o meu raciocínio ninguém vai roubar. A minha clareza sobre o que está acontecendo e o que está acontecendo comigo e sobre como eu estou agindo, essa clareza, essa eu não vou perder. Eu quero estar sempre atenta ao meu comportamento, ao jeito que eu estou fazendo as coisas. Posso entrar na onda das redes sociais? Posso, tanto que eu estou nelas, né? Publico coisas, crio conteúdo. O Instagram ainda tá fraco, mas eu vou engatar lá. Quero, produzo conteúdo aqui pro YouTube, quero produzir mais conteúdo para lá, só que com a cabeça atenta. O que eu tô fazendo? Para que caminho eu tô caminhando? Para que caminho eu estou indo? Ai, Fernanda, tu tem que ir por esse caminho. Tu gosta ou não? Ok, eu vou. Se eu não tiver outra saída para ir por um caminho, eu vou. Mas com os olhos abertos, sabe? Olhando, tá, mas pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô me levando? E quando tu lê esse livro, essa consciência de quem tu é, o que tu tá fazendo, o teu comportamento, parece que te acende uma luz do cérebro sobre a importância disso.
É um livro de distopia? É um livro de distopia, gente. Só que só quem leu 1984 sabe da importância desse livro. Eu sou apaixonada por distopia. Eu sei que é um gênero assim, Fernanda, tu gosta de fim de mundo, de coisas destruídas. Não, eu gosto de ver como as pessoas se comportam diante de uma catástrofe, diante de um acontecimento em que um sistema rígido começa a prevalecer. Eu gosto de analisar a atitude das pessoas nessas histórias. E eu adoro, né? Tanto que tem Divergente, é uma distopia, Jogos Vorazes é uma distopia. O que mais? Eu tenho algumas distopias aqui. Eu adoro distopia. Adoro! Quer me ver feliz? Me dá um livro de distopia. O Starters também é uma distopia. Então eu gosto muito. Sim, é uma distopia. Só que essa aqui é uma distopia diferente. Essa é uma distopia que tu encaixa perfeitamente nos dias atuais. Gente, eu vou parar por aqui porque o vídeo tá gigante. Mas eu convido vocês para lerem a história do Wilson. Wilson é incrível. É uma pessoa que não se deixa contaminar. A mente dele não é contaminada. E por mais que ele tenha que seguir várias regras impostas pelo sistema, o comportamento ele tenha que agir conforme o sistema, gente, ele não se deixa dominar. Os pensamentos, ele não deixa de raciocinar. Ele não deixa de pensar. O final, gente, pra mim foi difícil aquele final. Se você lê o livro, vamos conversar no offline para não dar spoiler para o pessoal. Gente, preciso conversar sobre o final desse livro. Preciso. Aquele final, assim, os últimos capítulos, assim, não, ai, gente. A única coisa que eu vou deixar aqui, assim, ai, gente. Mas leio. Se tu tiver a oportunidade, leia. Tem várias edições desse livro aqui. Essa ediçãozinha aqui, como eu já falei, é da editora Principes, é assim que fala? Da editora Principes, então já tem 2 livros lidos, o próximo com certeza a qualquer momento vai ser sorteado, porque as minhas leituras a partir de agora estão sendo sorteadas. Então, eu adorei, eu achei muito linda essa edição deles, né, tanto da Revolução dos Bichos quanto essa aqui. Achei muito bonito. Tem algumas marcações, tem 4, né? Mas o livro está lotado de partes sublinhadas. Então é isso, pessoal. Eu deixo essa dica. Para mim, entrou, com certeza, favoritos do ano. Um dos livros mais impactantes que eu já li. Então, leio. Se tu tiver oportunidade, leia. Não precisa ser nessa edição, gente. Mas leia esse livro. Leia. Só digo, leia. Tá, isso a resenha ficou gigante, eu imaginei que ia ficar. Mas espero que vocês tenham gostado. Esse mês de abril, particularmente, vai ter muito mais resenha do que outros vídeos aqui no canal. Eu quero fazer uma experiência. Se vocês ainda querem Papo Neurônio, se vocês querem os outros vídeos, mas eu vou procurar fazer vídeo resenha, porque eu já disse, né? O meu desafio é fazer resenha de todos os livros lidos dessa estante. Todos, todos. E como eu tô lendo bastante ultimamente, eu já intercalo com as resenhas atuais. Não se esqueça de se inscrever no canal e podem deixar sugestões de vídeo aqui embaixo, tá? Assim que der, eu gravo. Beijo grande, tchau!